Uma seleção dos melhores comunicadores do estado fazem a programação da Difusora FM ser a maior preferência ao ligar o rádio em qualquer lugar. A partir de agora, Difusora Entrevista e a entrevista do dia. Muito bom dia mais uma vez para você sintonizado aqui na Rádio Difusora São João de Nepomuceno, estado de Minas Gerais. Estamos aqui nos 97,3, estamos também no aplicativo, no nosso site. É o aplicativo que, se você não tem, é só baixar, é Difusora SJN, só digitar na sua lojinha, sistema Android e iOS. O site é difusorasjn.com.br e também pela nossa live no Difusora, tá bom? Você pode acompanhar, né, a entrevista que vai para o mundo inteiro aí. E hoje, com muito prazer, recebendo aqui nos nossos estúdios o primeiro sargento de artilharia, chefe de instrução do TG 04023, Eduardo Cerejo Lima. Mas antes, deixa eu cumprimentar aqui minha coleguinha de trabalho, Ana Saqueto. Bom dia, Ana, nossa jornalista. Bom dia, Emerson. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia a todo mundo aqui do estúdio. Rafael agora assumindo aí a nossa mesa de áudio e vamos então aqui conversar com o nosso entrevistado, né, o sargento Cerejo, posso assim chamá-lo, né? Sargento Cerejo, muito obrigado, viu, por atender nosso chamado, nosso pedido e trazer informações sobre a sua chegada, né, e também um tiro de guerra em São João de Nepomuceno. Bom dia. Bom dia, Emerson. Bom dia, Rafael. Bom dia, Ana. Eu quem agradeço o espaço e bom dia aos ouvintes da rádio. Sargento, vamos apresentá-lo, né, à nossa população, aos nossos ouvintes, né? O sargento Cerejo vem de onde, né? E conte-nos a sua vida, né? A sua passagem aí pelo Exército Brasileiro. Então, eu sou natural da cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. Eu ingressei na carreira militar no Exército Brasileiro em 1999. Eu cursei a Escola de Sargento das Armas, que fica aqui nesse estado, na cidade de Três Corações. Antes de ser designado para compor os quadros aí da seção dos tiros de guerra da 4ª Região Militar, especificamente aqui no tiro de guerra 04023, nesta cidade, eu me encontrava servindo na 9ª Bateria de Artilharia Antiaérea, Escola, na cidade de Macaé, no estado do Rio de Janeiro. Quanto tempo o senhor ficou lá? Eu tenho 2 passagens por essa organização militar. Ela foi a minha primeira organização militar, assim que concluí o curso na Escola de Sargento das Armas, e lá permaneci por 13 anos. Depois eu fui realizar um curso de especialização na Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea, na cidade do Rio de Janeiro, e após a conclusão do curso, eu fui designado instrutor da escola e permaneci por 4 anos. Ao ser exonerado do cargo de instrutor da escola, eu fui novamente designado para servir na 9ª Bateria de Artilharia Antiaérea, Escola, na cidade de Macaé. E agora o senhor vindo, né, ser o chefe de instrução aqui na cidade de São João de Nepomuceno, né? Exatamente. Pois é. Aí tem essa passagem, né? Nós conversamos já com o sargento Mourão, que estava sempre nos trazendo informações lá do tiro de guerra, né? 04023. E tem também dessa questão, né? Vocês ficam 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 1 ano, né? Dependendo da localidade, né? No máximo 3 anos, né? E tem que ficar sempre nessa mudança, né, o sargento Cerejo? Exatamente. Essas mudanças são necessárias para que o militar ele tenha um conhecimento vasto aí do território nacional, né? Do contexto de cada lugar. E a força ela busca alinhar nesses processos de transferência o interesse pessoal do militar e o interesse da força. No meu caso aqui, eu estou muito feliz em ter vindo para a cidade, visto que ela foi a minha primeira opção nesse processo de designação para compor quadros dos tiros de guerra. O senhor já conhecia a cidade de São João de Nepomuceno? Já tinha passado algumas vezes por aqui ou só ouviu falar? Então, a minha escolha foi... Eu não conhecia a cidade. Eu pesquisei as cidades onde haviam os tiros de guerra e foi a que me pareceu mais interessante. Aí, por isso, coloquei na primeira opção e fui feliz em ter o meu interesse perfeitamente alinhado com o interesse aí da força. Muito bem. Seja bem-vindo, viu, a São João de Nepomuceno.
Sargento Cerejo, antes da gente passar aqui, né, das especificidades aí do tiro de guerra, do que realmente o tiro de guerra vem oferecer para os nossos atiradores aqui em São João Nepomuceno, eu estava até em off aqui durante o nosso intervalo, comentando, né, que lá tem algumas ilustrações no pátio, lá do tiro de guerra, eu até falei floresta, e não é floresta, é selva, né, e são nomenclaturas diferentes, né, e são funções diferentes. O que vem a ser selva, a artilharia e outras nomenclaturas mais dentro do Exército Brasileiro? Qual é a diferença de um para o outro, né? Perfeito. Vou citar o meu exemplo. Eu sou um sargento de artilharia, né, a minha formação inicial. Quando cursei a escola de sargento das armas, eu cursei a qualificação de artilharia, mas ao longo da carreira, os militares, seja qual for a qualificação, artilharia, infantaria, cavalaria, entre outras, ele pode se especializar em determinadas áreas. E a selva é uma especialização. Ela se destina a preparar os militares das diversas qualificações para servirem no ambiente da Amazônia. Análogo, nós temos a artilharia antiaérea, que é de onde eu vim. Servi bastante tempo na artilharia antiaérea e tem alguns cursos de especialização nessa área. Como se fosse, a grosso modo dizendo, é um médico que ele forma para clínico geral, aí ele faz um doutorado, um mestrado, faz outra coisa, vai sempre se especializando, e o Exército oferece essa possibilidade, né, para... Exatamente, perfeita a sua análise. Né? Inclusive, além desses cursos de especialização, existem os cursos de fluxo de carreira, que são os cursos de aperfeiçoamento e de altos estudos. São necessários para que o militar prossiga na carreira e nas promoções. Muito bem. Gente, são 11h21, nós estamos recebendo o primeiro sargento de artilharia, Eduardo Cerejo de Lima, né? O sargento Cerejo, ele que é o chefe de instrução, né? Desde o dia 15 de janeiro, onde nós tivemos a solenidade, né, de transferência aí, de comando, lá do TG 04023, e ele contando um pouquinho aí da sua vida, a sua passagem por diversos cantos aqui do nosso país. O maior período dele de estadia foi lá em Macaé. Não tem de Lima não, é Eduardo Cerejo Lima, né, primeiro sargento de artilharia. E a gente vai para o intervalo e já a gente retorna trazendo para você, jovem, o verdadeiro teor, o que o TG pode oferecer para você. Que tem muita gente que fala e nem gosta, torce o nariz, eu tenho que fazer alistamento militar, já torce o nariz, acha que aquilo ali é coisa do passado, que não existe mais. E eu não penso dessa forma, né? E creio que muitos que estão nos ouvindo aí, inclusive ex-atiradores que entraram para o tiro de guerra e infelizmente não conseguiram seguir a carreira militar, porque tem essas diferenças também. Até depois que queria saber do sargento Cerejo, como que é esse ingresso na carreira militar. O jovem serve por um certo período, o tiro de guerra, mas ele quer seguir, mas ele não tem só querer, né? Tem todo um processo. Então, o que o tiro de guerra vem oferecer a esses jovens que se alistam e vão servir o tiro de guerra aqui? Vamos falar especificamente do tiro de guerra aqui em São João Nepomuceno. É coisa rápida, a gente não demora não, com o oferecimento aqui da Drogaria Magistral. Hoje é quarta-feira, gente, tem o Quarta da Saudade, você sabe, né? E no Quarta da Saudade tem o sorteio de um vale-compras de R$50 da Drogaria Magistral. Então, hoje ainda dá tempo, nas suas compras de qualquer valor, medicamento ou produto de perfumaria e beleza, você vai receber cupom e vai colocar lá na caixinha, né? Aí, R$3,40, nós recolhemos essa caixinha e fazemos aqui o sorteio dentro do programa Quarta da Saudade. Então, você pode ter aí o seu medicamento e também o seu produto de perfumaria e beleza na Drogaria Magistral. O endereço é edifício número 1, loja 6, bem ao ladinho aqui da entrada principal dos nossos estúdios, e o telefone de disca entrega é o 3261-1330. 3261-1330. O patrocínio também aqui é do consultório odontológico da doutora Patrícia Henriques. Olha, tem um telefone WhatsApp para você agendar
a sua avaliação, né? Porque cuidar do seu sorriso é sempre muito importante. Eu vou passar aqui para você o telefone da doutora Patrícia Henriques. Anote aí, 999267625. Você vai falar assim, eu quero fazer uma avaliação, doutora Patrícia, marca um horário para mim. Ela vai te responder, aí oferece clínica geral, prótese, cirurgia, limpeza, restauração, implantes, canal, aparelhos fixos e removíveis. Repito mais uma vez o telefone do consultório odontológico doutora Patrícia Henriques para você cuidar do seu sorriso. 999267625. Vamos para o intervalo e já já a gente retorna com mais Difusora em Entrevista. Não sai daí. Difusora FM. Estamos apresentando Difusora Entrevista. Olha, o Difusora Entrevista recebendo hoje o primeiro sargento de artilharia, Eduardo Cerejo Lima. Ele que é o chefe de instrução agora do TG 04023. Aqui nos nossos estúdios, se você tem alguma dúvida, quer conversar também com o nosso entrevistado, pode ficar à vontade aqui no nosso WhatsApp, né, que é o 999091344. E o telefone também, a Ana está aqui, vai te atender, é o 3261-1344. O Sargento Cerejo, para a gente passar, né, antes de falarmos aí sobre o alistamento militar, para os pais também, claro, que é muito importante, a toda a sociedade, qual que é o verdadeiro papel do tiro de guerra, e principalmente o nosso aqui, o 04023, o que ele passa para os nossos atiradores, né? E também para toda a nossa sociedade. Qual o verdadeiro papel do TG aqui em São João? Certo. Eu vou responder essa pergunta me reportando aqui ao regulamento dos tiros de guerra. Uhum. Então, qual o objetivo da instrução nos tiros de guerra? Então, essas instruções elas são orientadas a preparar os munícipes, que são os cidadãos do município, né, que vão prestar o serviço militar inicial no tiro de guerra, preparar esses munícipes para serem conhecedores dos problemas locais, interessados nas aspirações e realizações da comunidade e cidadãos integrados à realidade nacional. Essa é uma primeira vertente. Uma segunda vertente da instrução é formar o reservista de segunda categoria, que é o chamado combatente básico da Força Territorial. Esse combatente básico, esse militar da reserva, é apto a desempenhar tarefas na paz e na guerra, de defesa territorial, GLO, que são a garantia da lei e da ordem, né? A defesa civil e ações comunitárias. E eu acredito que essas duas vertentes vão levar à segunda, que é torná-los líderes democratas, atentos aos ideais da nacionalidade brasileira. A gente observando, o Sargento Cerejo, desse combatente básico, né? Ele vai para uma reserva, mas ele é um combatente qualificado, o senhor disse, na paz e na guerra. Então, quando há necessidade de um chamado, a gente vai dar um exemplo aqui de tragédia, mas era uma coisa que é feita realmente com muito amor. A ida do Exército Brasileiro, por exemplo, para o Haiti, quando aconteceu aquele terremoto, aquela coisa doida lá, que tinha muita gente desaparecida. Então vai lá o Exército Brasileiro para ajudar a população, ou outras tragédias, como acontecem também aqui no Brasil. Essa onde o combatente básico ele é chamado para atuar, né? Ele vai, né, a serviço do Exército, mas numa frente de paz, né, para ajudar o próximo, não é isso? Mas o papel do Exército também, né? Exato. Só um exemplo a grosso modo que eu dei aqui. Exatamente, é exatamente isso. Isso está no que eu falei aqui da segunda vertente. Uhum. Né? São as ações de defesa civil, ações comunitárias e garantia da lei e da ordem. Sim. E no caso de guerra, se Deus quiser, a gente não vai ter isso, mas também é um combatente que pode ser convocado pelas Forças Armadas, né? No caso, o Exército, né? O Sargento Cerejo. Exatamente. Ele, ao concluir o seu ano de serviço militar inicial no tiro de guerra, ele vai para a reserva de segunda categoria,
como soldado ou cabo. O Sargento Cerejo, estávamos também conversando aqui, né, até disse do meu sonho há muito tempo atrás, de querer entrar no Exército Brasileiro. E não consegui. Aí, particularidades da época, não recordo muito bem do que era. O atirador, né, entra no TG, é um recruta, o atirador, e às vezes ele tem aquela aspiração, ele tem a vontade de seguir no Exército Brasileiro. Mas não é fácil também de entrar, né? Como que é feito esse processo? Né? Depende muito da pessoa, ela tem que querer, ou ela tem que, como tem na Marinha agora, fazer concurso público para entrar no Exército, ou tem realmente um processo seletivo, né? Para o ingresso no Exército Brasileiro? Certo. Existem os processos seletivos, vou citar aqui 3 principais, né? Nós temos a Escola Preparatória de Cadetes do Exército e, ao concluir um ano lá na SpaceX, o militar ele vai para a AMAN para cursar os 4 anos lá, de forma que ele seja declarado aspirante oficial ao final desses 5 anos. Tá. O ingresso dessa escola é através do tiro de guerra ou ele tem que mostrar o interesse e fazer matrícula na escola? Então, ele tem que acompanhar a abertura do concurso público. Concurso, né? Então, a entrada na escola através de concurso público. Através de concurso público. A ESA, que também é através do concurso público, né, que é essa que fica em Três Corações, aqui em Minas Gerais. E uma terceira situação que eu gostaria de citar são os serviços técnicos temporários. São aquelas pessoas que têm formação superior ou formação técnica de interesse da Força, elas podem participar de processo seletivo e elas podem buscar maiores informações no site da 4ª Região Militar, especificamente aqui falando da 4ª Região, né, que é a região que enquadra aqui o nosso tiro de guerra, e tomar lá ciência dos prazos e dos requisitos. E esse cidadão serviria por 8 anos, até 8 anos, né, podendo ser menos, mas até 8 anos, como oficial, sargento, técnico temporário ou cabo. Sim, e nesse período, ele nesse técnico, né, ele estuda dentro do tiro de guerra, do Exército, ele tem algum aprendizado, ou ele já tem que entrar sabendo fazer alguma coisa, o sargento? Então, como ele já possui a formação profissional de interesse da Força, ele faz um curso de adaptação ao serviço militar, onde ele vai aprender ali de forma bem rápida, né, hierarquia, continência, e essa formação ela continua ao longo de um período de estágio na primeira organização militar em que ele for servir. Então já sai de lá também, né? Ele pode servir por até 8 anos, mas sai do Exército com um currículo muito bom, né, o Sargento Cerejo? Exatamente. Eu acredito que ao servir como oficial, sargento ou cabo nesse serviço técnico temporário, ele vai adquirir ali experiências, vai levar para a sua vida profissional. Ok. Sargento, a gente observa, né? Eu vou citar aqui, né, um companheiro do senhor que passou o comando aí do tiro de guerra, que o tiro de guerra não só apenas treina o atirador e passa instruções, você tem que fazer isso, tem que manter isso aqui limpo, ele passa coisas sobre cidadania, sobre ajuda ao próximo, tendo em vista que ano passado, 2019 também, o tiro de guerra aqui em São João fez bastante trabalho voluntário, né, arrecadando alimentos, leite, né, fraldas, assim, foi uma campanha assim, realmente mostrando também para os atiradores, né, que não é só ali cumprir as regras determinadas pelo seu comandante, tem outras coisas também que eles aprendem ali e podem levar para o resto da vida, né? Exatamente, isso aí está alinhado com aquele primeiro princípio lá da orientação do objetivo da instrução, né? Torná-los conhecedores dos problemas locais, interessados nas aspirações e realizações da comunidade. Então, esses projetos estão nessa vertente aí,
seguindo aí as orientações da Seção dos Tiros de Guerra da 4ª Região Militar. Foram muito bem conduzidos. Quando fui designado para o cargo em abril do ano passado, em contato com o Sargento Mourão, eu pude acompanhar o desenrolar dessas atividades, e são atividades que, com certeza, da parte lá do tiro de guerra serão mantidas. Que bom, informação boa, né? Porque são excelentes atividades e trouxeram para eles um excelente resultado, enquanto cidadãos. Gente, são 11h40, eu tenho mais um intervalo aqui, já a gente vai falar sobre alistamento, tem pergunta aqui, ó, até mulher querendo servir o Exército Brasileiro, saber até informação aqui, né, do Sargento Cerejo, né, se há essa possibilidade, né, se não for aqui em São João, a mulher que se interessar aí em servir o Exército Brasileiro, qual que é o procedimento, né, da sua entrada nas nossas Forças Armadas. Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, com o oferecimento do Posto Padrão, que oferece a você sempre produto de qualidade. Olha, não fica trocando o óleo do seu carro aí e confiando naquela pessoa que fala, pode botar esse óleo aqui, ó, dá para você rodar 15 mil quilômetros com ele, 10 mil quilômetros. Não é assim não, viu, gente? Tem que colocar produto específico no seu veículo para ele andar direitinho. Aí ele vai desgastar menos as peças, vai consumir menos combustível, porque o motor que está ali certinho, ele não vai consumir muito combustível, não vai poluir, vai poluir da forma, vamos dizer, entre aspas, normal aí, né, o nosso ar, mas o carro que está todo desregulado, eu vou te contar, parece uma Maria Fumaça, aí não dá, né? E você abastecendo e lubrificando o seu carro, né, colocando lubrificantes de qualidade no seu automóvel, ele não vai te dar dor de cabeça, nem ficar pedindo oficina, viu? O endereço certo para tudo isso é no Posto Padrão, Avenida Israel Pinheiro, no trevo de acesso ao bairro Três Marias. Dá uma passadinha por lá, dê esse carinho para você e para o seu automóvel, viu? Posto Padrão, Avenida Israel Pinheiro, na entrada do acesso ali ao bairro Três Marias. O oferecimento também aqui do nosso difusor entrevista é da Madeireira São Geraldo, oferecendo para você forros PVC, MDF, chapas em MDF, né, compensados, guarnições, fechaduras, tem portas, janelas, madeirite, inclusive madeiras para engradamento, pranchas e mourões e telhas em diversos modelos. O endereço é Avenida Tiradentes, 298. Avenida Tiradentes, 298. E 2 telefones, você nem sai de casa. O representante vai aí na sua obra, na sua propriedade, faz o orçamento, já faz a encomenda e você recebe aí, tá bom? 3261-1977 e 3261-1662. 3261-1977, 3261-1662. Voltamos já com mais Difusora Entrevista. Difusora FM. Estamos apresentando Difusora Entrevista. Difusora FM. Difusora. A Difusora, transformando o trabalho profissional da nossa equipe em uma poderosa comunicação presente no seu rádio. Voltamos a apresentar Difusora Entrevista. Muito bem, esse é o nosso Difusora Entrevista, hoje recebendo o primeiro sargento de artilharia, o Eduardo Cerejo Lima. É o sargento Cerejo, é o chefe de instrução do TG 04023. O nosso programa tem um oferecimento da Vídeo Cidade Rede Minas, sempre vendendo muito barato para você, barato de verdade é na Vídeo Cidade Rede Minas, móveis eletrodomésticos e também eletrônicos, viu? O oferecimento também do nosso programa é da Unimed. Olha, gente, em Juiz de Fora, você cliente Unimed, pode contar com 6 hospitais credenciados. Tem o hospital próprio Unimed, que é o mais moderno de toda a nossa região. Ele atende 24 horas por dia. E você vai fazer o seu plano de saúde hoje, o melhor do Brasil, né, com a Unimed. Então você vai receber, isenção da taxa de adesão, 20% de desconto na primeira mensalidade, carência zero para consultas e exames simples e redução de carência para exames especiais. Mas você tem que ligar hoje para a Unimed. O telefone é o 3261-1516. 3261-1516. Unimed São João Nepomuceno. Cuidar de você, esse é o plano. Bom, agora tem aqui algumas perguntas, algumas mensagens, inclusive da nossa live, muitas felicitações, viu, o Sargento Cerejo, né? O pessoal de São João desejando aí boas-vindas ao senhor,
né, no comando aí do TG 04023. E o ouvinte, se tiver alguma dúvida, porque a gente vai falar agora, né, vamos falar sobre o alistamento militar. O prazo já começou, é para você que completa 18 anos em 2021. Então, se você completou 18 anos no dia 1º de janeiro, ou vai completar 18 anos no dia 31 de dezembro de 2021, você tem que fazer o seu alistamento nesse ano. Mas antes de falarmos aí, né, sobre o alistamento, a importância do alistamento, as implicações de quem não o faz, tem a ouvinte aqui, a Rogéria, participando com a gente, dizendo: "Ô Emerson, bom dia. Aqui, bem que mulher poderia servir o tiro de guerra também." A gente observa muito pouco, né, o Sargento Cerejo, a mulher servindo o tiro de guerra. Geralmente ela entra por outras vias, né? Exato. O tiro de guerra, ele ainda não contempla a situação da mulher servir, porque a mulher não está abrangida pela lei do serviço militar obrigatório. Mas ela pode servir as forças, e especificamente ao Exército, por essas portas de entradas que citamos anteriormente, né? A SpaceX, para a carreira dos oficiais, a Escola de Sargento das Armas e o Serviço Militar Técnico Temporário. Não é proibido a entrada da mulher no Exército, né, o Sargento Cerejo, mas a entrada dela, como não é obrigatório o serviço militar, né, para o sexo feminino, ela faz a inscrição, faz os concursos, né, pelas outras vias, como o senhor disse agora, né, justamente por isso. Mas a possibilidade, né, de a mulher servir um tiro de guerra ou não, dessa possibilidade não existe. Então, eu não tenho conhecimento de projetos nesse sentido. Tá aqui, é uma pergunta de um ouvinte. Ô Emerson, bom dia. Eu gostaria de saber, eu não sei se o Sargento Cerejo tem essa informação aqui, né? Mas está assim, gostaria de saber o motivo de tanta demora para se pegar o certificado de reservista, já que meu filho fez o alistamento em 2017 e foi dispensado. E até hoje ele ainda não conseguiu, sendo que já teve no tiro de guerra umas 5 vezes e não teve êxito. Participação aqui da Rosana do Centro. O senhor tem essa informação, ô Sargento Cerejo, de alguma demora, talvez aí, não sei, né, algum problema no sistema, né, se esse certificado ele é impresso aqui ou se ele vem de Juiz de Fora, como que é feito esse procedimento? Então, eu solicito ao ouvinte que compareça à sede do tiro de guerra para que possamos analisar o caso específico e com certeza daremos a solução. Porque tem que ter. Está demorando bastante, desde 2017 já era para ter saído. Demora muito, assim, geralmente, quando o atirador é dispensado, né, no fim do processo de instrução, depois ele tem que pegar o seu certificado. Tudo bem. Aquele que não serve o tiro de guerra, né, ele é dispensado, ele tem que voltar algumas vezes para dar uma carimbada naquele... depois me corrija, não sei o nome. Tem um juramento também. Mas antes de pegar realmente o certificado em si, ele tem um outro documento que tem que ser carimbado de tempos em tempos, né, o Sargento Cerejo? Exato. Explica para a gente esses procedimentos aí. Esse processo de alistamento militar, ele tem um prazo normal entre o alistamento e até encerrar todo o processo, normalmente 1 ano. E esse documento que você se referiu é o certificado de alistamento. Se ele não for servir, ele vai receber o certificado de dispensa de incorporação. Muito bem. Então, a pessoa que está aí, né, com esse atraso aí, procurar, né, o tiro de guerra aqui para buscar informação, saber o que está acontecendo. Tem um horário específico para atendimento ao público, ainda mais agora, Sargento Cerejo, nesse período aí de pandemia, né, alguma restrição? Exato. O nosso atendimento está na parte da manhã, de 8 às 11. E eu deixo aqui o telefone de contato, caso queiram ligar antes, é o 3508-9534, ou final 9502. Esse telefone é de? Direto no tiro de guerra. Direto no tiro de guerra. Não, perdão. Deixa eu corrigir aqui.
O 3261-1274. 1274, telefone Exato. direto lá com o tiro de guerra. Exato. Muito bem, tem um ouvinte que colocou aqui um bom dia, né? Tá assim, bom dia, seja bem-vindo, Sargento Selva. Mas um É o Marlon Muscardi. O Marlon Muscardi já deve ser um ex-atirador lá do TG, né? Com certeza. Então um abraço para vocês aí. Você pode continuar mandando as suas dúvidas, porque nós vamos falar agora de alistamento militar. Eu já dei aqui algumas dicas, né, de quem tem que fazer o alistamento militar. Então deixa o senhor bem à vontade, o Sargento Cerejo, para passar aí para aquele jovem que vai completar os 18 anos em 2021. Nós temos também os jovens que completaram 18 anos o ano passado e não se alistaram, se eles têm a oportunidade também de fazer o alistamento esse ano, e como que funciona isso tudo, né, a documentação, fica à vontade aí. Exato. Eu gostaria de passar uma visão aqui sobre o serviço militar obrigatório, que além do caráter da obrigatoriedade, ele na realidade é uma oportunidade de garantir o direito do cidadão de dar uma contribuição à pátria na defesa. Uhum. E especificamente aqui falando do tiro de guerra, ele é uma iniciativa que possibilita ao cidadão conciliar trabalho e estudo com as atividades desenvolvidas no tiro de guerra, inerentes ao serviço militar inicial. Nós nos encontramos, como já dito, pelo nosso amigo Emerson, em processo de alistamento, que se iniciou em 1º de janeiro do corrente ano e vai até 30 de junho de 2021. Quem precisa realizar esse alistamento? O jovem que completa 18 anos no ano de 2021, ou aqueles, como já citado, não se alistaram anteriormente. Estão, ou seja, em débito com o serviço militar. De que forma pode ser feito esse alistamento? Ele pode ser feito online, através do site alistamento.eb.mil.br. É interessante que esteja em mãos com o CPF, identidade ou certidão de nascimento e o seu endereço CONCEP. Mas ele também pode ser feito de maneira presencial na Junta do Serviço Militar de São João Nepomuceno. Fica na sede do tiro de guerra, para quem não sabe, na Avenida Doutor Carlos Alves, 542. E o telefone de contato é aquele que eu já mencionei aqui, e vou repetir, o 3261-1274. E quem é responsável por fazer esse alistamento é o servidor civil Marcelo. Muito bem. Então, há a possibilidade ainda, Sargento Cerejo, de quem tinha que alistar o ano passado, ele pode fazer então o alistamento ainda esse ano. Exatamente. Ele pode fazer o alistamento ainda, né? Mas até quantos anos de atraso a pessoa tem que fazer esse alistamento? Porque tem gente que fica até com medo. E nós temos aí muitas pessoas que residem na área rural, talvez por tá sempre naquela lida, não tem a informação que vai chegando direto, passa o período de alistar, o ano que vem eu faço. Chega o ano que vem, já nem lembra mais que tem que alistar. O que essa pessoa que está, como o senhor disse agora, em débito com o Exército Brasileiro, qual o procedimento? Ela tem que procurar o quanto antes o Exército Brasileiro, né, no caso aí o tiro de guerra aqui em São João Nepomuceno, para fazer o seu alistamento, mesmo ele estando bem distante já do prazo, né? Tem gente que está com 20 anos aí e não fez o alistamento militar. Ele pode procurar a junta militar e ainda fazer esse procedimento. Tem gente, os agentes, a gente tem que falar aqui, porque é a realidade. Gente, mas eu for lá, eles vão me chamar de desertor, eu vou ser preso, né? Existe essa possibilidade também? Quais são os procedimentos? Então, o cidadão que encontra-se em débito com o serviço militar, ele precisa procurar a junta do serviço militar para que isso seja resolvido o quanto antes. Com relação à deserção, ela não se aplica ao cidadão que está em débito com o serviço militar. Esse instituto da deserção, ele se aplica ao militar. Ah, sim. Então, não tem esse risco
que foi aqui levantado pelo Emerson. Então, repito aqui, quem está em débito com o serviço militar deve procurar a junta do serviço militar na sede do tiro de guerra, no endereço aqui citado e telefone, para que possamos sanar o problema com a maior celeridade possível. É que a gente fala assim, né? A gente falava, se eu for lá, eu tenho muito medo, porque eu vou fazer o alistamento, eu ter feito há 2 anos atrás e eu não fiz, fulano de tal falou que eles vão me prender. Não é assim, né? A coisa não funciona dessa forma. Eu só disse agora aí, né? O desertor é aquele que já um atirador, por exemplo, está servindo as Forças Armadas e ele desaparece, né? Ele sumiu. Aí sim ele é um desertor que vai ter as sanções aplicadas pela lei lá dos militares, o que diz lá, né? Nossa, me fugiu a palavra aqui agora. O estatuto do militar, né? Ele tem as sanções militares, né? O que diz lá a lei, né? O sargento. Exatamente, meu amigo. Essa questão é muito importante que você levantou, porque muitos ficam com dúvidas em relação a isso aí e deixam de acertar sua situação com o serviço militar. Mas, como aqui dito anteriormente, é um instituto que não se aplica ao cidadão. Se aplica ao militar quando infringe aquilo que está previsto lá no Código Penal Militar. Código Penal Militar, justamente a palavra que me fugiu. Gente, 12:00 em ponto, eu vou para o intervalo e já a última parte aqui do nosso bate-papo, né? Com o primeiro sargento de artilharia, Eduardo Cerejo Lima, ele é o chefe de instrução do TG 04023, e vamos passar aqui, documentação que você precisa e o que pode acontecer aquele cidadão que não faz o seu alistamento militar. E são muitas coisas, entre aspas, ruins que acontecem, porque você pode deixar de poder fazer muita coisa, inclusive se fizer um concurso público, você não assume se não tiver o certificado de reservista. Tem outras coisas aí, né? Você não pode ver. Ingresso em instituição pública, de ensino, um monte de coisa. Faculdade, todas essas coisas, passaporte. O Marlon, né? Ele escreveu aqui, servir no extinto 2BC. Hoje, em São Vicente, em São Vicente, São Paulo, foram os 5 melhores anos da minha vida. Ele escreveu aqui, servir no extinto 2BC, hoje 2BIL, em São Vicente, São Paulo. Foram os 5 melhores anos da minha vida, né? E batendo continência com o Hamilton Mourão aqui na mensagem. Quem mais aqui está participando? Daqui a pouquinho eu vou passar mais essas perguntas, né? Deixa eu ir então para o intervalo, gente, coisa rápida aqui, para a gente retornar já com a nossa última parte, com o sargento Cerejo, né, passando informações. Atenção para você anotar aí o que precisa para fazer o alistamento esse ano, a você jovem que vai completar aí, né? Vamos reforçar de quais as maneiras, as formas para facilitar a sua vida, né, do alistamento militar, mas também tem aquelas pessoas que não querem servir o tiro de guerra, né? Sei lá, o atirador, às vezes é uma pessoa que é o único filho homem que está em casa trabalhando, né? E tem outros problemas, trabalha na área rural. Vou até perguntar para o sargento Cerejo, né? O que pode acontecer com esse recruta, né? Ele pode ser dispensado automaticamente? Como que é feita essa dispensa? Como que é feita essa seleção? E nesse período aí de pandemia, né? Se o número de atiradores está reduzido aqui em São João Nepomuceno. O oferecimento da Vídeo Cidade Rede Minas, todo mundo confia. Móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, tudo para a sua casa, tá lá, viu? Na Vídeo Cidade Rede Minas. Quer comprar à vista com menor preço? Tá lá. Quer parcelar no cartão de crédito? Também. Quer parcelar em 24 vezes no carnezinho? Melhor ainda, a Vídeo Cidade Rede Minas faz para você. É barato, preços imperdíveis, realize o sonho de deixar a sua casa muito mais bonita. E você satisfeito, satisfeita aí, né? Vamos lá com os endereços? Rua Barão de São João, é a loja Oi, 3261-7100. Rua Coronel José Dutra, no Calçadão, fone 3261-2400. Na Presidente Getúlio Vargas é a loja Eletro, 3261-2900. E na Rua Duque de Caxias é a nova loja, 3261-2000. Móveis eletrônicos e eletrodomésticos, Vídeo Cidade Rede Minas, todo mundo confia. Vamos tomar mais um cafezinho sabor da Serra? Ô Neuza, traz mais um cafezinho, você errou na mão hoje, ficou mais gostoso ainda do que os outros dias, viu? É o café
puro, 100% arábica, sem mistura, sem corante, sem conservantes e torrado artesanalmente. Se você não encontrou ainda ou não tem aí no seu comércio para oferecer para os seus clientes o Café Sabor da Serra, dê uma ligadinha para o Hudson Narciso, 999768832. 999768832. Café Sabor da Serra, o verdadeiro sabor do café. A gente volta já. A Difusora é líder em audiência nos principais segmentos e classes sociais. Ô, gente, muito bem, estamos de volta por aqui com o nosso Difusora Entrevistas, hoje recebendo o chefe de instrução do TG 04023, primeiro sargento de artilharia, Eduardo Cerejo Lima. Então vamos aqui à nossa última parte, Sargento Cerejo, passando mais uma vez agora para os jovens que vão completar este ano, 2021, 18 anos. É o ano de se fazer o alistamento militar. Quais são os documentos necessários? Há uma restrição também de horário, que o senhor disse aí, né, que tem um horário específico para atender, ou esse jovem também pode fazer a inscrição online, na internet? Exatamente. Ele pode fazer o alistamento online pelo alistamento.eb.mil.br. Ele vai precisar ter em mãos o CPF, identidade ou certidão de nascimento e o endereço com o CEP. Uhum. Mas ele também pode comparecer à sede do tiro de guerra, já conhecer a nossa sede do tiro de guerra se não conhece, e fazer o seu alistamento de modo presencial com o servidor civil Marcelo. Ele vai precisar trazer essa mesma documentação, ou seja, CPF, identidade ou certidão de nascimento e o comprovante de residência, e dúvidas podem ser tiradas pelo telefone 3261-1274. E eu registro aqui novamente que, além do caráter obrigatório da lei do serviço militar, né, que obriga ao cidadão a prestar o serviço militar inicial, essa obrigatoriedade ela garante a ele o direito de contribuir com a defesa da pátria. E o tiro de guerra, ele é uma escola de civismo e cidadania. No tiro de guerra, quem presta o serviço militar inicial, ele pode conciliar o trabalho e o estudo. Há essa preocupação, né, agora do Exército Brasileiro, inclusive aqui em São João Nepomuceno, porque havia há tempos atrás assim, o fulano é muito bom de serviço, mas ele vai servir o Exército, eu não posso dar serviço para ele agora. Mudou, né? O atirador não fica o dia todo agora lá no tiro de guerra, não é, o Sargento Cerejo? Ele fica um certo período, ele é liberado, ele pode trabalhar, né? E pode estudar também, né? Ele não fica mais o dia todo ali preso no quartel, né? Exatamente. Deixa eu falar um pouco... No caso, no tiro de guerra, né? Exato. Deixa eu falar um pouco sobre isso, que é um ponto bem importante. Ele participa das instruções que são obrigatórias e elas que garantirão a ele a formação ao final do ano de serviço militar inicial. Essas instruções se dão entre 6 horas da manhã e 8 horas da manhã, deixando-o livre para continuar com sua vida normal de trabalho e estudo. Então, todas as atividades lá buscam formar da melhor maneira o cidadão, o atirador, mas conciliar as atividades do tiro de guerra com a sua vida pessoal de trabalho e estudo. Tão importante. Quem fazer o alistamento esse ano, ele vai servir, vai passar um processo seletivo, né? Ele vai servir a partir do ano que vem, 2022, Sargento Cerejo. Exatamente. Quem listou o ano passado, 2020, vai passar por um processo seletivo esse ano, para servir esse ano, e quem se alista esse ano, né, quem está fazendo 18 anos, vai servir ano que vem. É mais ou menos assim que funciona, né? Perfeito. Nós estamos no final de um processo de alistamento, que se encerra agora no dia 24 de fevereiro, quando termina a seleção complementar, e onde serão escolhidos aqueles cidadãos que serão matriculados e declarados atiradores a partir de 1º de março de 2021. De maneira semelhante, os que estão se alistando no ano de 2021 irão, aqueles que forem selecionados, serão matriculados no ano de 2022. Muito bem. Aí eu fiz uma pergunta para o senhor antes do intervalo,
nós temos aí, talvez, né, aquele... O senhor já deu um spoiler, né, dizendo, não, a vida profissional do atirador, né, não é prejudicada porque a conciliação de horário, mas ele só estuda, então tem também, ele não fica o dia todo lá no tiro de guerra. Mas nós temos o trabalhador rural e sabemos que a vida rural é diferente um pouco da vida da cidade. A vida rural começa às 4 horas da manhã, né, para tirar um leite, para cuidar de uma roça e outros serviços mais. Esse atirador, né, esse cidadão que está fazendo lá o seu alistamento militar, na hora ele pode alegar isso, olha, eu não queria servir porque isso pode fazer isso, eu trabalho na área rural, né, ou eu sou o único homem que trabalha dentro da minha casa, eu não posso perder esse tempo aí, né, por causa disso. Se levar alguma justificativa plausível, ele é liberado também lá na frente dessa seleção? Há essa possibilidade? Exato. Esse cidadão que está com essas características, ele coloca tudo isso aí no processo, é feito uma entrevista, a própria localidade sendo rural, ela já é uma condicionante, para que, se houver a possibilidade, ele seja liberado da obrigatoriedade de prestar o serviço militar inicial. Muito bem. Tem informação aqui dizendo, agradeço pelas informações do sargento e fico grata. Meu filho fez todos os procedimentos pedidos e até já foi entregue no tiro de guerra, o certificado de alistamento. Obrigado. É a Rosana, então, que está aqui participando. Acho que ela já deu uma ligadinha para lá e já resolveu o assunto, viu? Que já estava aqui. Quem mais? Do atraso lá do certificado. Bom dia, Emerson, parabéns pela entrevista. Sargento, seja bem-vindo a São João Nepomuceno. Quem que é, gente? O nome aqui da ouvinte. Tem que colocar nome lá para ficar bonita a mensagem, né? Porque para mim aqui não aparece. Vamos lá, quem mais? Boa tarde, tenho uma dúvida. Posso me alistar no Exército e fazer a prova para fuzileiro naval? Sim, pode. Pode fazer o alistamento, cumprindo ali o que prescreve a lei do serviço militar, e se durante esse processo de alistamento ele lograr êxito no concurso para fuzileiro naval, o serviço militar dele inicial vai ser considerado quando ele completar um ano lá no Corpo de Fuzileiros Navais. Então ele faz o alistamento, se ele, né, fizer lá, a pergunta dele aqui, né, se ele quiser fazer a prova de fuzileiro, ele faz a prova, ele é aprovado, automaticamente o prazo de lá que passa a contar como está servindo o Exército, então até um ano, né? Depois ele continua kits, ele vai receber também, no caso, se ele não passar, eu acho que vai estudar, né? Mas se ele tiver algum problema, o período de um ano é o período que ele está servindo o Exército Brasileiro, que é o prazo da contagem. Exato. Esse ano que ele passa ali como aluno de instituição de ensino militar, né? É considerado como serviço militar. Tem um vídeo perguntando, boa tarde para todos. Tem ainda esse negócio de arrimo de família? Não pode servir o tiro? Já disse agora, né? Realmente tem muitas pessoas aí, mas eu digo mais na área rural, né? Tem aquele jovem que está com mais força, mais vigor, que realmente trabalha e ajuda, né? Na manutenção da família, porque a despesa hoje em dia não está fácil, né? Mas como disse aqui o sargento Cereja, é tudo uma base de conversa, né? E cada caso é estudado de forma individual. Sim, quem deu boas-vindas aqui ao sargento Cerejo é a Francisca Parreira Torres. Agora sim, né? Ô Francisca, muito bom dia. Obrigado aí pela sua participação. Tem pergunta aí, Ana? Tem. A ouvinte fez uma pergunta a respeito do... Ela tem um neto e ele se alistou aqui em São João e depois acabou se mudando para Juiz de Fora. Ele não pegou o certificado dele de dispensa e agora ele está de volta em São João e ela queria saber se ainda dá para ele pegar certificado, se ele precisa se alistar de novo ou o que ela tem que fazer para ele conseguir pegar o certificado dele. Exato. Eu solicito a ele que compareça à sede de tiro de guerra para que possamos analisar o caso específico e darmos a solução. Ele tem um comprovante de alistamento, né? Ele recebe um documento
é aquele que tem que fazer lá, comparecer de tempos em tempos, quando ele é dispensado, né? No caso aqui, o neto da nossa ouvinte, ele se mudou para Juiz de Fora. Isso. Aí nesse intervalo acho que ficou faltando informação. Será que ele compareceu à junta? Segundo o que ela disse, parece que ele foi até lá e lá em Juiz de Fora eles orientaram ele a buscar o certificado aqui, porque foi onde ele se alistou, né? O certificado de reservista geralmente é entregue, fica onde o jovem se alistou, né, o sargento Cerejo? Então, a princípio ele deve ter o certificado de alistamento, já que ele fez o alistamento, e o documento que ele receberia seria o certificado de dispensa de incorporação, se ele foi dispensado. Mas, como falei, é preciso que ele compareça à sede para que possamos analisar, verificar no sistema qual é a situação real dele e que possamos dar solução ao caso. Muito bem. Então, você jovem, mais uma vez aí, né, se vai aniversariar... Não, você que fez ou irá fazer 18 anos agora em 2021. Eu fiz aniversário 1º de janeiro, tem que alistar? Tem. Até dia 30 de junho deste ano. Ô Emerson, vou fazer aniversário dia 31 de dezembro de 2021. Aí eu posso alistar o ano que vem? Poder até pode, mas o prazo certo é até 30 de junho deste ano. Então, vai fazer 18 anos, ou fez 18 anos, está fazendo 18 anos hoje, o prazo é até o dia 30 de junho de 2021 para você fazer o seu alistamento militar. Pode fazer online, procure aí, é só procurar através do Google, né, que nos ajuda bastante, lá, alistamento militar. Aí você vai encontrar, né, todas as informações, inclusive a plataforma para você fazer isso. Não tem intimidade com a internet para fazer isso aí, tem medo de fazer e achar que está fazendo errado, eu também prefiro fazer pessoalmente. Você vai procurar o Tiro de Guerra, todo mundo conhece onde fica, aqui na avenida, finalzinho da avenida aqui em São João Nepomuceno, né? Você vai lá conversar com o Marcelo, que é o servidor civil, né, lá do Tiro de Guerra, levando CPF, carteira de identidade, não, né, sargento? CPF, identidade ou certidão de nascimento. Sim. E o comprovante de residência. Comprovante de residência, para você fazer o seu alistamento. Para a gente fechar aqui, o sargento Cerejo, quem não faz o alistamento militar, quem não tem lá o certificado de reservista, quais são as sanções aplicadas a esse cidadão, né? O que pode acontecer? Uma coisa eu já disse, me disseram que acho que até prêmio da Mega Sena, se ganhar, não recebe. Isso aí eu não sei não. Eu sei da faculdade. Eu não tenho certeza, eu acho que se não tivesse, acho que nem prêmio pode retirar, porque é uma coisa federal. Eu não tenho certeza. Eu também já não sei. Deixa o sargento Cerejo passar essas informações para a gente. Quais são as sanções aplicadas às pessoas que não se alistarem ou que não possuem aí o seu certificado de reservista, né? Tem alguma pendência com o Exército Brasileiro? Certo. As pessoas que estão em débito com o serviço militar, elas ficam impedidas de obter o passaporte ou prorrogar a sua validade, prestar exame ou matricular-se em qualquer estabelecimento de ensino, obter carteira profissional. Carteira profissional de trabalho? Exato. Olha. Inscrever-se em concurso para provimento de cargo público e exercer cargo público. Pois é. Essa do prêmio aí eu não sei, né? Se der tempo você pesquisa para mim aí na internet. Me falaram isso todo dia, eu falei assim, gente, não é possível. Então se a pessoa que não ganhou na Mega Sena lá 100 milhões de reais, cadê o certificado de reservista? Não tem não, então não vai tirar o prêmio. Mas eu acho que isso aí é fake news. Eu agradeço bastante, né? E desejando mais uma vez boas-vindas ao 1º Sargento de Artilharia, Eduardo Cerejo Lima, é o chefe de instrução do TG 04023, que possa fazer aí durante a sua estadia, a princípio são 2 anos, a possibilidade de prorrogação por mais 1 ano, então o Sargento Cerejo poderá ficar aqui na nossa cidade durante 3 anos, né? E eu desejo então sorte, que forme bastante atiradores, inclusive tem um número limitado nesse período aí pandêmico que estamos vivendo, o sargento Cerejo, no número de atiradores, se não me engano eram 90 ou eram 100, acho que caiu para 50, deu uma caída aí, né? Mas não era por causa da pandemia em si. Mas como que vai ser daqui para frente, né? Tem um número mínimo de atiradores? Certo, o número de atiradores, ele essa redução não tem ligação com a pandemia.
O tiro de guerra ele funciona com 50 atiradores para cada instrutor. Esse tiro de guerra de São João Nepomuceno já foi previsto aqui 2 instrutores, sim, mas depois houve a redução para um instrutor. Um instrutor. E isso, consequentemente, reflete na redução de número de atiradores formados. Então são 50 atiradores. Exatamente. Que serão selecionados, né? Exato. Muito bem. Olha, e qualquer dúvida, é só você procurar o tiro de guerra em São João Nepomuceno. Você tem dúvida, dá uma ligada também, né? Se não puder ir, o que eu posso fazer? Dá uma ligadinha. Sempre que eu ligo para lá, o telefone está desocupado, né? Para você não ficar pendente com o Exército Brasileiro. Que é o 3261-1274. 3261-1274. Ô, Sargento Cerejo, mais uma vez agradeço imensamente a sua vinda aqui aos nossos estúdios, né? Aqui na Rádio Difusora. Nos colocamos à inteira disposição, porque o tiro de guerra está sempre fazendo algum tipo de evento, né? Voltado aí à cidadania, voltado à nossa pátria. O senhor pode sempre nos contactar, né? Vou fazer um evento assim, para a gente mostrar para a população também, através do nosso site, através da nossa área de jornalismo, né? As atividades do tiro de guerra São João Nepomuceno. Eu fico até emocionado, como eu disse, eu queria até participar antes, né? Queria entrar para o Exército, não consegui. Aí vejo aquela meninada toda uniformizada. É bonito, né? Fazendo os exercícios, ou andando aí pelas ruas, fazendo outras coisas também lá, não só a parte de exercício. Eu fico emocionado, falei, gente, que coisa bonita, né? Todo mundo uniformizado, andando todo mundo juntinho ali, como se fala na roça, apanhando disciplina. Eu acho isso muito, na roça, apanhando disciplina, eu acho isso muito interessante. Parabéns pelo trabalho e, mais uma vez, seja bem-vindo a São João Nepomuceno e conte sempre com os trabalhos aqui de todos os nossos profissionais, viu, Sargento Cerejo? Emerson, eu quem agradeço o Rafael e a Ana pelo espaço, pela condução da entrevista, e eu convido aqui o jovem de São João Nepomuceno a vir fazer parte dos quadros do tiro de guerra, fazer parte desse trabalho bonito que é feito lá no tiro de guerra. Então, faça o seu alistamento, não fique em débito com o serviço militar, e registrar que estou muito feliz em ter vindo aqui para a cidade. Então, mais uma vez, muito obrigado. Bom dia a todos os ouvintes. A gente que agradece. Bom, por aqui ficando o nosso Difusora Entrevistas, né? Hoje aí conversando com o primeiro sargento de artilharia, Eduardo Cerejo Lima, é o chefe de instrução do TG 04023. Muita gente aí que já passou por lá há muito tempo, deve estar viajando agora, né? Na época de outros instrutores que já passaram por ali. Eu tenho uma pergunta de um ouvinte e eu quero falar mais uma vez da questão de vacina. Está previsto a chegada da vacina Coronavac em São João Nepomuceno hoje à tarde. Então daqui a pouquinho. O horário inicial que eu tinha, que nos foi passado, seriam 14 horas. Mas esse horário não foi confirmado na informação que já recebi hoje. Essa vacina ficaria ali, a princípio, na antiga estação ferroviária de São João Nepomuceno, onde aconteceria um ato com poucas pessoas, prefeito, autoridades ali, né? Com o pessoal da imprensa, o pessoal da área de saúde, um ato simbólico, e alguma pessoa que eu não sei quem receberia a primeira dose em São João Nepomuceno. Depois, nós teremos a logística de aplicação da vacina. Acompanhando o que é feito em todo o resto do país, quem recebe vacina? As pessoas que ficam em casas de repouso permanente, acima de 75 anos, os profissionais que estão na área, na linha de frente, aliás, na linha de frente da Covid-19. Estou falando isso porque recebeu aqui uma mensagem. O Emerson, boa tarde. Será que poderia perguntar aos responsáveis pela vacinação em São João Nepomuceno sobre essa situação? Eu sou estudante do último período de enfermagem. Tivemos que interromper o estágio por conta da pandemia. Eu gostaria de saber se me enquadro no grupo prioritário de vacinação para poder voltar ao hospital e encerrar o estágio. Eu quase vou dizer para você que não.
Porque quem vai receber a vacina é quem já está lá, na linha de frente. Nem todos os enfermeiros irão receber a injeção da vacina agora, porque eles não trabalham na linha de frente, estão ali dentro. Isso eu vi ontem, porque não tem vacina para todo mundo também. Então, só mesmo quem está ali na linha de frente, pronto atendimento médico, São João Nepomuceno, exemplo, todo mundo que trabalha ali recebe a vacina. Médico, enfermeiro, técnico, enfermagem, eu acho que até o pessoal da limpeza tem que receber, porque o pessoal está ali, né, toda hora em contato. Agora, o pessoal trabalha lá na maternidade, não tem contato com aquela área. Apesar de que aqui em São João, né, o pessoal trabalha na maternidade, depois faz um outro plantão no pronto-socorro, aí não sei como é que fica. Né? O pessoal aqui trabalha demais. Aí, basicamente, essas pessoas não receberiam. Né? O médico, ele é pediatra, mas ele trabalha somente na área da maternidade. Ele não está na linha de frente da Covid, então, a princípio, não receberia. Essa é a informação que eu tenho para você. Mas vai acompanhando a nossa programação aí, que eu posso estar errado. Né? Porque as informações e toda a logística de vacinação em São João Nepomuceno só será passada após a chegada da tão abençoada vacina que estamos esperando. Eu queria fazer um adendo aí pro Emerson. Diga. Eu sei que tá todo mundo muito animado, doido para vacinar, para saber quando é que vai ser eu posso tomar, eu não posso. A gente também não tem como saber tudo ainda. Então, às vezes, os ouvintes ficam meio assim, mas eu perguntei se eu podia, e vocês não me responderam. A gente ainda não sabe. Quando a gente souber, a gente vai falar tudo para vocês. A gente está aqui querendo saber também, gente. Tá todo mundo querendo saber a mesma coisa. Ansioso para saber, porque ontem teve pergunta, né, de ouvintes. Eu tenho comorbidade, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu posso tomar, eu também posso tomar, sabe? Então, assim, a gente está repassando algumas informações que são oficiais, mas de outros estados, de outras cidades. Né? Mesmo. Portanto, o Dória lá em São João, nessa briga dele com o Bolsonaro. São Paulo, Dória em São Paulo. Eu falei aonde? São João. Não, é São Paulo, gente. É São Paulo. O Dória lá em São Paulo, que esses homens colocam a gente tão doido, né, com essa brigada política dele com o Bolsonaro, ele havia cortado os quilombolas. Né? Que isso vai muito do que diz lá o secretário com o prefeito. Ele cortou os quilombolas. Falei com o Rafael, isso vai dar um BO danado. Voltou. Né? Então, assim, isso vai de cada cidade para cidade. O que o comitê Covid-19 vai decidir em São João? Exatamente. E quantas doses virão para São João? Porque se chegarem, já foi dito aqui, o próprio procurador-geral do município, se chegarem 1.000 doses, apenas 500 pessoas serão vacinadas, porque elas terão que receber o reforço depois. Exatamente. Então, a gente não sabe nem se chegarão 1.000 doses. Eu estou sendo muito otimista, porque Juiz de Fora com 15 mil e pouco. E Juiz de Fora recebeu mais do que o esperado, inclusive. E para São João aqui, 1.000 doses, eu acho que não vai chegar isso tudo, não. Aí vai um grupo prioritário, mas qual que será o grupo prioritário? Recebemos já a informação. Isso tudo só será dito depois da chegada da vacina, logo mais. Possivelmente às 14h, mas o horário também a gente não tem oficialmente. É isso que eu tenho que passar. Deixa eu falar só da Bedafarma aqui, que tem para você o Disque Entrega 3261-3383 e o 99940-3383. E oferecendo a cápsula para combater o cansaço físico e mental. É uma maravilha, um suplemento rico em vitaminas e minerais que vão ajudar na nossa disposição, acabando com a fadiga física e mental. 3261-3383 e 99940-3383. Ô Ana, boa tarde para você e até amanhã. Boa tarde, Emerson. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e até amanhã. Valeu. Ô Rafael, você vai almoçar e volta daqui a pouquinho, porque hoje tem Quarta da Saudade, né, meu filho? Isso, até daqui a pouco. Então tá bom. Bem-vindo, muito obrigado aí, um bom trabalho pro senhor nesses anos aí. Um abraço. Gente, eu vou então fazer igual o Rafael, né? Em casa almoçar e daqui a pouquinho eu vou voltar mais rápido possível, né? Porque o programa começa à 13h, mas não dá tempo de eu chegar aqui à 13h, né? O programa Quarta da Saudade. Assim que eu chegar, já coloco o programa no ar, né? Para atender a sua participação e fazer um programa show de bola, porque hoje é meu último dia cobrindo as férias do Vitor Guilherme. O pessoal pode ir mandando as mensagens pelo WhatsApp. WhatsApp. Pode mandar, que a gente vai anotar aqui. Vai estar aqui já anotando também, tá? É isso. Gente, obrigado mais uma vez e fica assim, daqui a pouquinho eu volto, aí já trazendo o Quarta da Saudade aqui na sua quarta-feira. Uma boa tarde a todos. Difusora FM. Acabamos de apresentar Difusor Entrevista.